Bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, da sua família. Estamos aqui com mais um dos resumos dos livros do Antigo Testamento da Bíblia. Uma visão geral de Lamentações. Peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal, que eu estarei orando diariamente pela vida de cada inscrito. Ative as notificações na aba Todas para receber as minhas orações diárias, meus vídeos informativos históricos. Deixa seu like, que é o joinha, para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e divulgue o canal. E compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas. Porque todos precisam de tudo que envolve de Deus. É um alimento diário espiritualmente para nós. É a presença do Senhor em nossas vidas. Tudo que compartilhamos para amigos, familiares, os próximos, tudo que envolve Deus, você estará semeando na vida do próximo. Que Deus te abençoe e te guarde e te ampare. Vamos então para uma visão geral do livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro único no Antigo Testamento, que contém 5 poemas de um autor anônimo que sobreviveu e agora reflete sobre o cerco babilônico de Jerusalém e a destruição e o exílio que se seguiram. Lembre-se da história completa no livro de 2 Reis. A queda de Jerusalém e o exílio foi a catástrofe mais horrenda na história de Israel até esse ponto. Então, lembre-se, Deus havia prometido a terra a Abraão. Ele tinha dado a vitória a Davi para tornar Jerusalém a capital de Israel. E de Davi veio a linhagem real dos reis. Você tinha a presença de Deus ali no templo, onde os sacerdotes mantinham os rituais da adoração de Israel. E depois de 500 anos de toda essa história, no verão de 587 a.C., a cidade caiu para a Babilônia. Tudo foi dizimado e destruído. O livro das Lamentações é um memorial da dor e da confusão dos israelitas depois dessa destruição. Os poemas de lamentação encontrados aqui não são os únicos na Bíblia. Há muitos deles no livro de Salmos. E esses poemas bíblicos de lamentação fazem várias coisas. Eles são uma forma de protesto. Eles são uma maneira de chamar a atenção de todos, incluindo a de Deus, para as coisas horríveis que acontecem nesse mundo e que não devem ser toleradas. Eles são uma maneira de processar emoções. Assim, nesses poemas, o povo de Deus desabafa sua raiva e consternação com a ruína causada pelo pecado e egoísmo das pessoas. E esses poemas são um lugar para expressar confusão. O sofrimento nos faz perguntas sobre o caráter e as promessas de Deus, e nada disso é desprezado na Bíblia. Exatamente o oposto. Esses poemas de lamentação dão uma dignidade sagrada ao sofrimento humano. E assim, essas palavras humanas de pesar que são endereçadas a Deus agora se tornam parte da palavra de Deus para o seu povo. O conceito desses 5 poemas é muito intencional, é parte da mensagem do livro. Portanto, os capítulos de 1 a 4 são chamados acrósticos, o que significa poemas do alfabeto. Cada verso poético começa com uma nova letra do alfabeto hebraico, composto de 22 letras. Essa estrutura muito ordenada e linear existe em forte contraste com a dor desordenada e o luto confuso que é explorado nesses poemas. Então, é como se o sofrimento de Israel fosse explorado de A a Z e estivesse tentando expressar algo inexprimível. Os capítulos 1 e 2 têm um versículo por letra, conferindo um conceito muito semelhante, mas os temas são muito diferentes. Portanto, o capítulo 1 se concentra no pesar e na vergonha de uma figura chamada a Senhora de Sião. O poeta personifica a cidade de Jerusalém como viúva, também chamada de filha de Sião, e ela senta sozinha. Ela está enlutada com seus entes queridos, devastada, ninguém vem consolá-la. É uma metáfora muito poderosa. E então, a Senhora de Sião fala e clama ao Senhor para olhar para o seu destino. E através dessa imagem, o poeta nos mostra que a destruição da cidade trouxe um nível de trauma psicológico aos israelitas. Isso só pode ser expresso como a experiência de um funeral e a morte de um ente querido. O capítulo 2 foca a queda de Jerusalém e como isso foi uma consequência do pecado de Israel e foi causado pela ira de Deus, que é uma palavra-chave nesse poema. É importante lembrar que, na Bíblia, a ira de Deus não é uma raiva espontânea e volátil. Os poetas e os profetas bíblicos usam essa palavra para falar sobre a justiça de Deus. Então Israel entrou em uma aliança com Deus. E por séculos ele tem violado isso, adorando outros deuses, perpetrando
praticando a injustiça, oprimindo os pobres. E sim, Deus é lento para se irritar, mas eventualmente ele se irrita com a maldade humana e irá trazer a sua ira justa como uma forma de castigo. No caso de Jerusalém, isso envolvia permitir que a Babilônia viesse e conquistasse a cidade. E assim, esse poema está reconhecendo que a ira de Deus é justificada. Mas isso não impede que o poeta se lamente e peça a Deus que demonstre compaixão novamente. O capítulo 3 quebra esse padrão de conceito ao ter 3 versículos por letra, portanto é o poema mais longo do livro. E a voz é de um homem solitário, falando do seu sofrimento e pesar como representante de todo o povo. E o interessante é que esse capítulo é cheio de linguagem extraída de outras partes do Antigo Testamento. Dos lamentos de Jó e de salmos importantes de lamentação e até dos poemas do servo sofredor em Isaías. E o poeta vê a sua dificuldade como uma forma da justiça de Deus, como o capítulo 2 disse. Mas, paradoxalmente, é isso que dá esperança ao poeta. E isso o leva a oferecer as únicas palavras prometedoras em todo o livro. Por causa da fidelidade da aliança do Senhor, não perecemos. As suas misericórdias nunca falham. São novas a cada manhã. Quão grande é a sua fidelidade, Deus! Por isso digo a mim mesmo, o Senhor é a minha herança. Por isso colocarei a minha esperança nele. Assim, o poeta raciocina. Se Deus é consistente o suficiente para trazer sua justiça ao mal humano, então ele também será coerente com a sua promessa da aliança de não permitir que o mal tenha a palavra final. E assim, para esse poeta, o juízo de Deus é o berço da esperança para o futuro. O capítulo 4 remonta à mesma estrutura alfabética dos capítulos 1 e 2 e é uma representação vívida e perturbadora do cerco de 2 anos em Jerusalém. E isso contrasta como as coisas costumavam ser em Jerusalém do passado e como elas se tornaram terríveis no cerco. Então, as crianças costumavam rir e brincar nas ruas, mas agora elas pedem comida. Os ricos costumavam fazer refeições luxuosas, mas agora comem o que encontram na terra. E os líderes reais costumavam ser cheios de esplendor, mas agora estão famintos, sujos e irreconhecíveis. E o rei ungido da linhagem de Davi foi capturado e arrastado. Assim, o poder do poema vem do choque desses contrastes e explora a profundidade do sofrimento que Israel trouxe consigo mesmo. O poema final é único porque quebra o padrão do conceito. É do mesmo tamanho que todos os outros poemas do alfabeto, mas a ordem do alfabeto desapareceu. É como se o poeta não aguentasse mais e a sua dor explodisse em caos. O poema é uma oração comunitária pela misericórdia de Deus. Israel implora a Deus para não ignorar seu sofrimento ou abandoná-lo. E o poema oferece uma longa lista de todos os diferentes tipos de pessoas que foram devastadas pela queda da cidade. Eles pedem a Deus que não esqueça essas pessoas e elas lamentam em nome de outras pessoas, dando voz à sua dor. Sofrer em silêncio simplesmente não é uma virtude nesse livro. O povo de Deus não é solicitado a negar as suas emoções, mas a manifestar o seu protesto para desabafar seus sentimentos e derramar tudo perante Deus. O livro termina com um paradoxo. O poeta reconhece que Deus é o eterno rei do mundo, mas também que as circunstâncias de Israel os fazem sentir que Deus não está em lugar nenhum. E assim, as palavras finais do livro deixam essa tensão totalmente sem solução. Ele pergunta, a menos que você tenha nos rejeitado por completo. E o livro termina. O poeta não oferece uma boa conclusão. Muito parecido com nossas próprias experiências de dor e sofrimento. A história da Bíblia não termina aqui, mas esse livro tão importante nos mostra como o lamento, a oração e a tristeza são uma parte crucial da jornada de fé do povo de Deus em um mundo destruído. E é disso que trata o livro das Lamentações.